Shalom pessoal, tudo bem? Que o Eterno abençoe todos nós. Hoje eu tô aqui para comentar sobre um assunto aí que ficou em aberto. Na verdade é a Paraxá, né? Que a gente não gravou e eu vou gravar aqui. Semana passada, na verdade no Shabat, né? Durante o Shabat, vocês viram o início do estudo da Paraxá Behar, que é a Paraxá no Monte, né? E no início a gente estava conversando, falando sobre como, mostrando para vocês como que a gente estuda aqui em casa e o objetivo, né? E dali a gente tira muitas reflexões. Só que agora eu vou mostrar para vocês o resultado daquele estudo, tá? Então a gente continuou o estudo depois, né? No Shabat, a gente continuou aqui em casa, os meus tutores participaram, e continuaram participando, então foi muito bom. E aqui é o resultado desse estudo. E o conteúdo que eu vou passar aqui, eu tenho bastante conteúdo para passar, né? Tem alguns que eu coloquei lá no nosso grupo, mas o conteúdo que eu vou passar aqui do estudo da Torá é um conteúdo difícil, não é fácil. Eu vou tentar explicar aqui, vou me esforçar, tá? Talvez a minha câmera fique travando um pouco aí. Eu acho que travou agora voltou. Então, bom, eu vou me esforçar para passar esse conteúdo da melhor forma possível para que vocês entendam. Então, indo direto ao assunto para a gente não perder tanto tempo, porque já é um assunto muito longo. Esse vídeo e esse estudo está focado em deixar ir. E essa é uma qualidade, né, de literalmente desapegar, que é muito interessante, é muito necessário. Estamos aqui como almas para aprender a desapegar das coisas, né, da vivência e etc. E essa qualidade de desapego, ela vai de encontro ao seguinte. Imagina que eu tô rindo porque isso aconteceu agora há pouco, inclusive. Mas se alguém te faz uma coisa ruim, mas não grave, e nem muito grave, nem pouco grave, mas algo simples. E eu tô rindo porque isso literalmente acabou de acontecer aqui em casa. E eu posso falar que minha esposa deve estar ouvindo e vai ser engraçado. Mas alguém te faz algo não tão ruim, no sentido de que alguém te promete alguma coisa e não cumpre, alguém te promete te levar para passear, mas aí chega num dia e não leva, marca o encontro e não vai, ou se não toma alguma atitude que te irrita. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples na minha concepção. É, por exemplo, eu tenho misofonia, não sei se vocês conhecem esse tipo de condição. Mas é apenas um tipo de doença, não sei se é uma doença ou uma má formação no ouvido, que para sons agudos isso me incomoda muito, mais do que o normal. Então uma pessoa que, por exemplo, fala assobiando, alguém que rói as unhas, essas coisas, esses sons, parece que eles entram lá dentro do meu cérebro e cutucam a minha mente como se alguém estivesse enfiando uma faca dentro de mim. É mais ou menos isso. E é quase involuntário. Então existem esses tipos de mal que a gente causa, recebe, né, e causa para os outros, e que não são coisas tão graves. Entretanto, é, para vocês terem a ideia da importância, é que quando alguém te causa esse mal e você não consegue largar, não consegue deixar para lá, é uma coisa terrível. Terrível, não é uma coisa terrível no caso, é uma coisa normal, é uma coisa que acontece no dia a dia. Por exemplo, a minha condição é a mesma coisa, as pessoas podem fazer isso sem nenhuma intenção ruim, mas não conseguir largar esse sentimento de raiva, de ódio, e isso é ruim. Nesse ponto, também como eu falei na Parashá Emor, isso é muito importante e isso eu ainda não vivo isso. O que eu vou contar hoje, o que eu aprendi serviu muito para mim como pessoa e mais uma vez eu vou ecoar para as outras pessoas. Não estou dizendo que eu faço, é que fique bem claro, porque eu ainda estou me tratando nesse nível, né? Ah, acho que minha câmera caiu aí. Vai cair um pouco, tá, pessoal? Minha webcam não está muito bem conectada. Mas voltando aqui. Então, as pessoas fazem mal para você e você fica remoendo isso. Ou se não, aconteceu algo, uma promessa, ou você se prendeu a uma pessoa e você fica presa naquilo. Você não consegue deixar passar.
É igual quando um marido faz alguma coisa pra sua esposa, normalmente é assim que acontece, e não é algo, nossa, tão terrível. Ele deixou de lavar a louça, por exemplo. E a esposa fica remoendo aquilo lá, e fica com raiva, acumulando aquela raiva, ela não consegue deixar isso passar. E daí, daqui a 10 anos, ela tá falando nisso, tá jogando isso na cara daquela pessoa, né? Não tô falando de erros terríveis, mas eu tô falando de coisas simples, porque é nas coisas simples que a gente vê que se as coisas simples são assim, as terríveis então vai ser um exagero gigantesco, né? E de que qualidade que eu tô falando de não deixar passar? E como que a gente aprende isso na Torá? A gente aprende isso olhando para a paraxá da semana que tá aqui na frente de vocês, que diz sobre o ano jubileu e também sobre o Shemitah. No ano Shemitah, né, o que acontece? Existe uma parada de trabalho durante o ano inteiro. No Yovel, que é o famoso jubileu, o que acontece? Além de essa parada de trabalho no campo, né? Ninguém vai arar a terra, ninguém vai produzir, etc. Existe também outra coisa, que é a libertação dos escravos, dos servos. Ou seja, uma pessoa que acabou virando servo de outra porque fez uma besteira financeira, porque teve um parente que vendeu toda a herança, porque teve um problema, um desacordo, entrou numa sociedade e contraiu uma dívida muito grande, aí ela vai morar de favor na casa de alguém, ela perde o direito da terra, alguém compra essa terra. Quando chega o ano 50º, se essa pessoa ainda estiver viva, ou se não os filhos dela, eles se tornam pessoas livres, não precisa pagar nada. E uma outra coisa muito interessante acontece, que é as terras voltam para essa família, ou seja, todas as terras que se perdeu, elas voltam. E isso é interessante porque em Israel, nesse contexto, no contexto da Torá, você não vai comprar uma terra. Isso está escrito até na Torá. Você vai comprar o direito de uso dela por um período de tempo. Ou seja, se eu planto milho, e vamos dizer que o milho ele dá uma safra, uma colheita por ano. Então eu vou comprar as colheitas que eu terei até o Yovel. Vamos dizer que falta 30 anos até o próximo jubileu, tá? Então eu vou pagar por esses 30 anos. Então eu estou pagando pelo tempo que eu vou usar, porque eu não estou adquirindo essa terra para mim. Eu sei que no final desse período, não importa quem esteja à frente da minha família, essa terra voltará para o seu dono. O que isso é interessante e o que tem a ver de desapego? Assim também, né, como o próprio Shemitah, o desapego, literalmente ensinado praticamente toda a Torá, significa que quando o cara ele compra essa terra, ele já tem na cabeça que não é dele. Olha só que interessante. Que ele vai ter que literalmente devolver essa terra. Então ele não pode se apegar àquilo. Ele não pode se apegar ao ponto de falar assim, ah, é minha terra. E aí a gente começa a entrar por essa porta, nessa Parashá Be'ar, em muitas outras questões, como o próprio exemplo que eu dei para vocês, e está escrito também na nossa Parashá, de que a terra não é sua, a terra é do Criador. O próprio Eterno fala para o povo de Israel que a terra é minha e vocês são os estrangeiros morando na minha terra. Por isso que você não poderia comprar a terra de Israel, porque a terra é do Criador. Então já não é seu. É aquela história de que você usa, mas não é seu. Então você não se apega àquela existência, não se apega àquela terra como se fosse a última coisa da sua vida, né? Que você precisa ter para você mesmo, como se fosse sua posse, aquele sentimento de ter. Isso gera dentro de você, dentro da sua alma, esse senso de desapega, né? De não de desapegar das coisas, de se libertar dessas coisas, deixar com que essas coisas fluam e vão embora. É isso que a Torá nos ensina. Aonde a gente vê mais sobre isso? A gente vê, por exemplo, no próprio Pessah, onde do dia 1º de Nissan até o dia 14, 15, que é a época do Pessah, o que a família faz? A família pega um cordeiro. E esse cordeiro, ele fica dentro de casa. Ele brinca com seus filhos. Seus filhos se divertem com ele. Quando chega no dia 14, 15 de Nissan, o que acontece? O sacrifício desse cordeiro. Ou seja, ele deixa de existir. E todo aquele amor que existia pelo aquele animal, existe um desapego. E por que essa
qualidade de desapegar é tão importante? Tem um texto aqui que eu vou mostrar. Na verdade, eu não vou mostrar na tela. Eu vou dar um jeito de exibir pra mim aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem um texto aqui. Quem foi que fez esse texto não fui eu, foi um dos meus tutores. Muito interessante esse texto que fala exatamente sobre isso. Vamos ver se eu consigo ler aqui pra vocês, porque eu não lembro mais como é que tá escrito. É um texto um pouco filosófico. Eu tenho certeza que vocês vão entender muito bem o conceito e talvez, e a partir desse texto que eu vou ler pra vocês, a gente vai evoluir para mais coisas dentro da Torá. Deixa eu ver se eu abro aqui. Não vou conseguir abrir. Tá, deixa eu só ver aqui um momento. Vou pegar aqui no meu celular. Só um minuto. Pronto, eu acho que agora dá pra ler. O texto ele fala o seguinte, né? É tipo uma poesia, sei lá. Desapego. Saber desapegar é uma qualidade que afeta tudo. E vai englobar tudo que a gente comentou aqui, né? Devemos saber desapegar de um sentimento ruim que outros nos causam. A mesma coisa que eu expliquei aqui do início, né? Desapegar de uma profissão menor para crescer profissionalmente. Isso acontece. Você está exercendo uma profissão e aí você recebe uma promoção ou você aprende uma outra profissão e aí você não pode ficar com as duas. Você tem que largar uma para pegar a outra. Então, se você não sabe se desapegar das coisas, você fica preso. Literalmente, você se prende. Se prende a tudo. Desapegar de um cargo para poder assumir outro, desapegar de roupas velhas para poder comprar novas. Um exemplo aqui a gente pode colocar os vícios. O que é o vício, senão você que está preso a uma certa sensação ou a um certo ato e não consegue mais sair disso. É justamente quando você não tem essa possibilidade de desapegar. Desapegar de pessoas porque elas morrem. A vida nos ensina isso. A própria realidade que foi feita pelo Criador do Universo nos mostra isso. Que a gente não pode se apegar a pessoas, porque elas morrem. A sua mãe, por mais que você ame sua mãe, seu pai, ou seus irmãos, ou seu primo, seja lá quem for, prima, parente, tio, não interessa. Por mais que você ame esses parentes, eles vão deixar de existir. Eles vão morrer. Ou você vai morrer primeiro. Ou seja, no fim, você nasce sozinho e vai morrer sozinho. Essa é a realidade. Desapegar de dinheiro, pois não importa o quanto você acumule, você vai morrer sem ele, sem possuí-lo. Desapegar da vida, porque nada é para sempre, porque nós morreremos. Ou seja, desapegar da vida, das coisas dessa vida. Você vai acumular riqueza, patrimônio e não sei o que, mas você vai morrer e tudo isso vai ficar para trás. Então a gente vê que a todo momento toda a lógica da realidade que o Eterno fez é para que a gente aprenda a desapegar dela, né? Desapegar dessa existência, pois não seremos para sempre humanos, ou seja, no sentido físico, nós não vamos ser para sempre carne e osso, mas seremos almas depois da morte, né? Depois que esse corpo cair numa cova e começar a decompor, a sua alma deve se separar dele. Então você não vai ser para sempre esse corpo físico, né? Esse amontoado de carne.
A qualidade de desapego é essencial para que qualquer alma continue o seu caminho numa evolução. E quando a gente está falando de evolução, estamos falando de uma alma que está em rumo a quem? Ao próprio Criador. Lembrando que esse vídeo é para as pessoas que já estão estudando nível Soda. Se você é iniciante, você não vai entender nada. Quando uma alma se apega às coisas desse mundo, quando ela morre, ficará aqui presa. Na casa, no carro, no antigo relacionamento, nas pessoas. E por causa disso ela não vai conseguir continuar. Ficará presa aqui na Terra. Para você que está no nível Soda, isso é uma das coisas que muitas vezes acontece. Pessoas que ficam presas às coisas desse mundo a um nível muito grande. Eu gostaria de entrar num detalhe muito maior nesse assunto e falar para vocês, é isso, é aquilo, eu vi isso, eu vi aquilo, de almas que estão presas aqui. Porque por causa que se apegaram tanto a essa vida, às coisas dessa vida, que não conseguem largar casa, não conseguem largar nada. Estão presas longe da presença divina, é uma coisa triste, né? É o que a gente chama de Geinom, que está presente na tradição judaica, mas eu acho que esses vídeos não precisam entrar nesse mérito. Mas a realidade é essa, tá? Então ficar no relacionamento, né, nas pessoas, e por causa disso ela não vai conseguir continuar. E ficará presa aqui na Terra, né? Precisamos desapegar de tudo isso e somente se apegar ao Criador, bendito seja Ele, que é o único, eternamente existente e eternamente bom. Então essa qualidade que está todo momento nos ensinando, né? Você cria um filho, ele cresce, depois ele vai embora da sua casa, ele segue a vida dele. Você tem seus pais com você até um certo momento da sua vida, depois eles morrem. Você tem dinheiro, amanhã não tem mais. Alguém te faz algo ruim e aí você tem que aprender a soltar esse sentimento ruim, não ficar segurando com você. Tudo isso é essencial para a evolução da sua alma, porque o Criador não poderia ser de nenhuma forma desse jeito. A fonte da presença de vida não pode ser assim, apegada às coisas materiais, físicas. Então, para que você retorne, você precisa ser dessa forma, desapegar de tudo. Se desapegar dos dias ruins, desapegar dos dias bons e viver todos os dias como uma nova oportunidade, estudando a Torá e evoluindo como pessoa. E o Yovel, ele vem trazer justamente isso. Essa terra é sua, mas por quanto tempo? 30 anos? 20 anos? Você pode usufruir, mas ela não será mais sua. E aí a sua alma começa a se relacionar com esse mundo, mas não ficar presa aqui, nos prazeres do mundo, nas posses, nas pessoas, nas coisas. Porque a única coisa que você tem que realmente se apegar é ao Criador. Bendito seja Ele. Essa é uma qualidade muito grande, tá? Então, esse é o estudo. Muito interessante. Sinceramente, isso é uma coisa, principalmente sentimentos ruins, quando alguém me faz algo ruim, algo mal, ou me prejudica de alguma forma, uma coisa pequena, eu ainda preciso trabalhar isso, esse negócio de desapegar desses sentimentos e deixar passar, deixar pra lá, deixar fluir e relevar o que a pessoa fez. Isso ainda é um problema pra mim. Eu tô me tratando pra isso, eu tenho certeza que com o tempo eu vou dominar essa qualidade, tá? Que o Eterno abençoe todos vocês, até a próxima.